Tudo Arrasou. Olha ela, pronto, pessoal. gente. Olha Vamos ela começar, falando. que aqui já está na hora, tá certo? Depois eu dou mais informações sobre esse equipamento aqui. Bom, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos que já chegaram, né? Os que virão ainda. Vamos dar início à nossa reunião de estudo, né? A gente chama costumeiramente de palestrinha, né? Entre aspas, né? Sem sentido pejorativo, que é mais curta, da noite de hoje. E nós teremos hoje Cláudia, que vai começar com o Livro dos Espíritos. O tema é o livre-arbítrio, ainda continuando naquele capítulo, né? As Uhum. perguntas 855 e 856. E logo após, Rita virá com o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e trará o capítulo 27, preces inteligíveis. Ok? Então vamos começar com nossa prece inicial. Vamos elevar o pensamento ao alto, tranquilizar a nossa mente, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos dá de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para mais uma noite de estudos sobre o Evangelho e o Livro dos Espíritos, rogando a Ti, Senhor, todo o amparo, toda assistência da espiritualidade para nossas irmãs palestrantes na noite de hoje, para que elas possam passar as informações da melhor maneira e enriquecer a noite, nos trazendo conhecimentos e reflexões. E rogamos também que essa reunião transcorra na tua divina paz. Que assim seja. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Cláudia, que vai começar com o Livro dos Espíritos. Cláudia, com você. Isso. Então, boa noite a todos. A gente já estava conversando sobre o tema, né? Antes de iniciar propriamente dita a palestra, mas é sempre bom a gente dar uma revisadazinha no que foi visto de forma rápida, que é para a gente pegar o fio da meada, né? Hoje são as perguntas 855 e 856, e a gente já viu, né, na terça-feira passada, que os bons espíritos nos intuem, sim, para que para que cheguem a nós as sugestões de forma que a gente evite os perigos, né? Que podem nos levar à morte, que podem ser a causa da nossa morte. Afinal de contas, todos nós conhecemos a lei de preservação da espécie, né? E todas as criaturas estão submetidas a essa lei. A princípio, desde que nós não tenhamos tendências suicidas, nós buscamos sempre a autopreservação. E isso é uma lei, como nós já colocamos, uma lei natural, e, através dessa lei, as espécies vêm evoluindo e se perpetuando no globo, no nosso planeta, né? Bom, efetivamente, a gente não sabe como nem quando, né? A gente vai desencarnar. Vitimados de quê? Nós não sabemos. Os espíritos nos chamam a atenção na pergunta 853A anterior, né? É bom a gente lembrar que eles dizem que você pode ter uma vaga noção, uma ideia vaga do que da forma como você vai desencarnar. Porque isso, quando você consegue participar, já tem condições de participar do seu processo, do seu programa reencarnatório, você toma conhecimento, né? Mas quando nós reencarnamos, o véu do esquecimento bloqueia essa informação. Mas alguns espíritos, nos dizem os espíritos, ainda guardam uma noção vaga da forma pela qual eles podem desencarnar, né? Isso são informações que a gente está resgatando para que a gente possa entrar na pergunta 855 e depois na 856. Bom, como nós não sabemos exatamente nem quando, né, nós vamos desencarnar, obviamente nós
temos que viver, temos que agir com sensatez. Então, é recomendável que nós sejamos criaturas sensatas e avaliemos os perigos aos quais nós nos expomos. Se eles são realmente necessários para que a gente consiga executar uma tarefa, uma missão, ou se nós estamos nos expondo de forma irresponsável àquela situação. Então, na questão 855, os espíritos perguntam a Kardec, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Né? Então, é interessante a gente já começar a discutir essa questão, né? Já na pergunta, uma vez que, se a gente pensar, né, com uma certa clareza, não é Deus que nos faz correr o perigo, não é Deus que nos impõe passar por uma situação perigosa. A gente sabe que os perigos, as ameaças, né, elas estão presentes na nossa existência, no nosso mundo, no nosso planeta. Né? E os espíritos deixam claro isso de uma certa forma para a gente, quando eles dizem o seguinte: o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes. Então, eles já deixam bem claro aqui que não foi Deus quem impôs o perigo, né? O perigo estava ali e nós fizemos a escolha de vivenciar esse perigo, vivenciar essa situação perigosa ou não. Eles continuam, né? Muitas vezes nos dizem os espíritos, que finalidade, né? Que finalidade tem a criatura, nós, espíritos encarnados, vivenciarmos situações perigosas. Então, os espíritos nos dizem o seguinte, que para que nós nos desviemos do mal e nos tornemos pessoas melhores. Então, muitas vezes, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, não é? O perigo é iminente. Qualquer um de nós pode se contaminar e vir a morrer em razão da Covid-19. Então, o que é que as criaturas sensatas, como as criaturas sensatas vão agir? Elas vão agir seguindo todo o protocolo necessário para evitar a contaminação, que todos nós já estamos sabendo, e muito bem, né? Vamos evitar aglomerações, vamos redobrar os cuidados com a higiene, vamos manter o distanciamento social, né? Então, quando nós agimos assim, nós estamos agindo de uma forma sensata. O perigo está lá. Pode ser que você se contamine, mas você, de forma sensata e responsável, fez a sua parte, tentando evitar que isso acontecesse com você. Lei da preservação, né? Então, o que é que acontece muitas vezes, e isso está exatamente no corpo da resposta que os espíritos dão a Kardec a essa pergunta. Quando a criatura é exposta a um perigo e ela se safa desse perigo, na maioria dos casos, se ela for uma pessoa responsável, se ela for uma pessoa coerente, o fato de ela ter escapado desse perigo vai levá-la a refletir sobre aquela situação. Então, ela vai parar e vai pensar, será que eu me expus desnecessariamente? Será que eu poderia ter evitado essa situação de perigo, me expondo e até podendo antecipar o meu retorno ao mundo espiritual,
eu chegar no mundo espiritual como um suicida, então leva a criatura a fazer essas reflexões. Ela reflete. E se ela for uma criatura grata, a primeira coisa que ela vai fazer é agradecer, né? A Deus, agradecer aos bons espíritos, agradecer ao seu anjo guardião por tê-lo livrado daquele mal, por tê-lo livrado daquela situação de perigo, que poderia, inclusive, ter levado à morte, ter lhe conduzido à morte, né? Então, quando a criatura age dessa forma, o que acontece? Aqueles espíritos que cuidam de nós e que estão atentos às situações que nós passamos, ele vai lembrar de agradecer, a criatura vai lembrar de agradecer a eles, né? Isso vai mostrar que ela é uma pessoa grata, e essa gratidão vai fazer com que ela amealhe mais simpatias entre aqueles espíritos que querem vê-lo progredir, que querem vê-lo ser melhor, estar caminhando para ser uma criatura melhor. E dessa forma, ela amealha essas amizades, ela vai ter mais proteção, ainda mais proteção. Em contrário, se é alguém que age de forma irresponsável, que se expõe desnecessariamente aos perigos, que não pensa nas consequências, ela não está atenta aos conselhos, às orientações que vão lhe chegar desses amigos espirituais, tanto amigos espirituais como aqueles encarnados que tentam orientá-lo, que tentam aconselhá-lo. Ele não vai estar atento a esses bons conselhos, ele não vai agradecer, e muitas vezes ele blasfema, ele coloca a responsabilidade da irresponsabilidade dele, do ato irresponsável dele, sobre Deus, culpando Deus por ele ter passado por aquela situação difícil. Isso vai fazer com que aqueles amigos espirituais que tentam ajudá-lo, né, que tentam protegê-lo, não que esses amigos vão deixar de protegê-lo, mas é muito importante que a gente também entenda que eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio, não é? Se nós queremos continuar nos expondo desnecessariamente, de forma irresponsável, o que vai acontecer é que nós podemos, em algum momento, anteciparmos o nosso desencarne e chegarmos, repito, no mundo espiritual, na condição de um suicida. Então, para finalizar essa questão, né, ainda tem um detalhe interessante, que aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal, né, que ainda se comprazem em fazer o mal, que ainda se sentem bem em fazer o mal, essas criaturas que agem de forma inconsequente, irresponsável e não são gratas, né, o que é que vai acontecer? À medida que elas baixam o padrão vibracional delas, colocando nos outros a consequência das suas próprias irresponsabilidades, elas estão atraindo para junto delas espíritos desavisados que vão agir, que atuam nesse mesmo padrão vibracional dele. Então, as companhias dele não vão ser as melhores, né? Então, isso pode fazer com que, em algum momento, ele traga problemas relacionados a um acidente grave, né? Que ele pode sucumbir neste momento, por estar, inclusive, evitando as boas companhias, aqueles espíritos que poderiam orientá-lo e que poderiam protegê-lo também. Então, nessa pergunta, no finalzinho, tem uma questão interessante. Ele diz assim:
quando nós corremos um perigo, né, muitas vezes o nosso Criador está mostrando para a gente que nós somos falíveis, que nós temos um corpo físico que tem uma certa fragilidade e que nós somos criaturas que somos fracas. Então, apesar de nós termos uma máquina perfeita, muitas vezes nós não sabemos valorizar essa máquina perfeita, não é? E quantas vezes nós adoecemos e nós prejudicamos a nossa maquinária orgânica por uma irresponsabilidade nossa, por ações irresponsáveis nossas, né? O alcoólatra, né? Aquele que bebe de forma exacerbada, aquele que fuma de forma exacerbada, né? Ele pode estar induzindo nele mesmo uma cirrose hepática, ele pode estar induzindo nele mesmo um enfisema pulmonar, né? Em razão de atitudes inconsequentes que ele toma com essa máquina perfeita que nos é concedida para que a gente possa evoluir. Então, muitas vezes, quando algum perigo chega à nossa porta, né, quando nós passamos por uma situação perigosa, difícil, muitas vezes nós estamos sendo lembrados pela espiritualidade maior que nós temos a nossa fraqueza e temos a fragilidade da nossa existência. Basta, muitas vezes, uma atitude impensada para que a gente dê cabo da nossa existência. Então, às vezes, e muitas vezes, quando nós escapamos de um perigo, é exatamente para que a gente pare e faça as nossas reflexões e compreenda e enxergue em nós essa fragilidade e a importância de nós preservarmos esse instrumento extraordinário que é o nosso corpo físico para a nossa evolução, para a evolução do espírito. E uma outra questão que vale a pena, né, a gente também comentar é que se nós pararmos, né, nas nossas reflexões, quando a gente passa por uma situação de perigo, né, se a gente refletir bem, a gente percebe que ou nós fomos, como dizem os espíritos, ou nós fomos negligentes no cumprimento de um dever, ou fomos punidos por uma falta que nós cometemos. E aí, neste momento, nós somos chamados à responsabilidade sobre os nossos próprios atos. Né? Nós estamos estudando o livre-arbítrio nesse capítulo, e a gente lembra muito, quando fala em livre-arbítrio, eu sempre me lembro de Paulo de Tarso, né? Naquela frase célebre dele, quando ele afirmou que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, né? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas será que eu devo fazer tudo o que eu quiser? Será que tudo me convém? Será que os meus atos vão me trazer boas perspectivas? Será que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu idealizo, vão trazer boas consequências para a minha vida? Então, essa questão precisa ser sempre motivo de reflexão para todos nós. Quando nós vamos dormir, um hábito extremamente salutar de Santo Agostinho, né? Nós sabemos, ele sempre reservava alguns minutos antes de dormir para identificar todas as situações que ele havia vivenciado. O que foi que eu fiz no meu dia? Né? O que foi que eu construí de bom? Quais foram as minhas falhas? E nessa reflexão, ele já programava aquilo que ele precisava melhorar.
aquilo que ele não conseguiu ter excelência, digamos assim, naquele dia. Essas questões valem muito para as situações difíceis que nós vivenciamos nas nossas vidas, essas situações de perigo, que podem, inclusive, pôr a nossa vida em risco, né? E essa reflexão que precisamos fazer sempre, e principalmente nesses momentos em que nós, por nossas atitudes, muitas vezes por nossa própria negligência, nós nos pomos nos colocamos desnecessariamente em perigo. Então, foi essa a compreensão, né, que eu tive da questão 855, que é exatamente quando os espíritos perguntam com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter. Nenhuma consequência devem ter, né, na pergunta de Kardec, quando a criatura sai ilesa daquele perigo que ele se expõe, né? Aí vem tudo aquilo que a gente conversou, a reflexão e os cuidados para evitar incorrer no mesmo erro. E agradecer pela proteção que foi conferida quando se conseguiu se sair bem, digamos assim, daquela situação que poderia ter levado a criatura ao desencarne. E na questão 856, Kardec quer saber dos espíritos se nós, né, o espírito, antecipadamente, ele sabe qual será o gênero de sua morte. De que eu vou desencarnar? Né? Através de quê? Por que meio? Como eu vou desencarnar? Então, será que antecipadamente o espírito sabe? Aí, lá na pergunta 854A, né, se não me engano, 853A, os espíritos já tinham dito a Kardec que o gênero Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E, muitas vezes, seu espírito também o sabe, que foi o que a gente comentou no início. Às vezes, o espírito ele tem condições de participar do programa reencarnatório dele, e durante a confecção do programa, ele toma conhecimento da forma como ele vai desencarnar. Como ele vai desencarnar? Aí ele reencarna, o véu do esquecimento se faz presente e ele, às vezes, chega a guardar ainda uma noção de como ele vai desencarnar, né? Na pergunta 856, os espíritos respondem da seguinte forma: de que gênero, né? Será que a gente sabe? Então, os espíritos dizem: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Então, isso é de forma intuitiva, né? Como eu tinha colocado. Por exemplo, a pessoa que bebe de forma exagerada, se ele tem algum conhecimento, se ele não é uma pessoa totalmente ignorante, ele deduz que ele pode desenvolver uma cirrose hepática, ele pode desenvolver um câncer de estômago, ele pode prejudicar de alguma forma o aparelho digestivo, né? E desencarnar por um desses órgãos chegarem à falência, adoecerem e chegarem à falência, não é? Uma pessoa que é um fumante costumaz, que sempre fuma há muito tempo, sempre fumou, não consegue deixar o cigarro, não consegue diminuir, ele, se não for uma pessoa, repito, ignorante, ele pode deduzir, ele pode ter uma ideia de que ele, em algum momento, desenvolveria um enfisema pulmonar, um câncer de pulmão, um câncer de garganta, de laringe, né? Então, dependendo do tipo de vida ou dependendo das opções que nós fazemos para nós mesmos, aquilo que escolhemos para nós,
a gente tem uma ideia, né? De que pode desencarnar disso ou daquilo. Um corredor de Fórmula 1, por exemplo, ele imagina que em algum momento, numa corrida, ele pode sofrer um acidente e desencarnar, ser a causa mortes dele, digamos assim, né? Então, dependendo da forma como nós escolhemos viver, dependendo das opções que nós fazemos, nós temos uma ideia daquilo que vai nos levar ao desencarne, à nossa morte, a maneira como nós vamos morrer, né? Mas aí nós também sabemos, né, nos lembram os espíritos, das lutas que nós temos que empreender no sentido de nos autopreservarmos, não é? Lembrando que, se nós não trazemos de reencarnações passadas tendências suicidas, a nossa vontade é de viver e não de morrer. Então, se aquele que fuma muito, ele sabe que o esforço que ele precisa fazer é no sentido de deixar o cigarro. É essa luta que ele terá que sustentar para evitar, né, a morte dele. A mesma coisa aquele que bebe exageradamente. Também vai ter que trabalhar, buscar ajuda, se esforçar para evitar, né, que a bebida ou o cigarro seja a causa da sua morte. E, como nós nunca estamos sozinhos nas nossas lutas, né, nós sabemos que, se buscarmos ajuda, né, tanto a ajuda material, como e principalmente a ajuda espiritual, a força necessária, o reforço, melhor dizendo, necessário, para que a gente tenha forças para combater aquilo que... combater as nossas deficiências, né? Digamos assim. Aquilo que nós sabemos que precisamos lutar para vencer. Se nós buscamos essa ajuda não faltará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Não é? Então, se nós, com a nossa boa vontade, em querer evitar aquele problema, aquela dificuldade, nós, aliado a isso, buscarmos o auxílio dos amigos espirituais, o auxílio do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor, essa ajuda não nos faltará. Por isso os espíritos nos dizem que nós sabemos, sim, todos nós sabemos, as lutas que nós temos que sustentar para evitar o mal, evitar esse mal, evitar qualquer tipo de mal. Nós já sabemos, porque nós não somos mais criaturas simples e ignorantes. Nós já evoluímos um bocadinho, desde quando fomos criados, todos nós simples e ignorantes, não é? E afirma que, se buscarmos ajuda, se buscarmos o auxílio, se buscarmos Deus, nós não sucumbiremos. Então, se nós efetivamente buscarmos esse apoio, essa ajuda e fizermos a nossa parte, nós receberemos essa ajuda. Então, não há que se preocupar, minha gente, com quando nem como nós vamos morrer. A grande preocupação é nós buscarmos viver todos os dias da melhor forma que nós pudermos, nos preservando, auxiliando a todos aqueles que pudermos auxiliar, auxiliando-os a se preservarem também, porque muitas vezes uma palavra nossa pode ajudar uma criatura e fazer com que ela
enxergue o perigo desnecessário, muitas vezes, que ela está se expondo. E assim nós seremos mensageiros do nosso Criador aqui na Terra. Podemos fazer, sim. Nós já temos algum conhecimento para isso. Nós já temos alguma moralização para isso. Então, nós precisamos estender as nossas mãos e dar daquilo que temos, né? Porque quando nós damos daquilo que temos, aquilo que temos se multiplica em nós e nós passamos a nos sentir mais fortes e mais preparados para continuarmos a nossa jornada como criaturas em construção, mas que já tem algo para dar e que, por isso, deve estar sempre atento para não perder a oportunidade de fazer algo de bom. Então, aí, meu tempinho acabou, e aí eu espero que tenha sido interessante essas reflexões para a gente continuar refletindo sobre elas. Foi sim, foi sim. Né? Você finalizou com uma frase, perto do final, você disse uma frase ótima: não nos preocupemos com quando vamos morrer, mas basicamente como a gente está vivendo. Essa Exato. foi uma frase que você comentou muito, muito pertinente. Então, obrigado, Cláudia, pelas colocações. E vamos passar agora para Rita, que vai dar continuidade no capítulo 26, né? No item 16, preces inteligíveis. Rita, Isso, é com você. boa noite, minha gente. Que bom estar aqui de novo com vocês, né? Obrigada, Rafael, obrigada, Claudinha. Esse tema de Claudinha deve ser um dos mais que mais chama a atenção das pessoas, né? Porque sempre a morte é aquela questão que a gente sempre se pergunta, né? Onde é que a gente vai? Como é que a gente vai? Então, esse tipo de discussão realmente é sempre muito interessante para a gente cada vez mais fixando, né? Na nossa cabecinha dura, como é que a gente deve pensar e agir nesse mundo que a gente sempre volta para o mesmo ponto, né, Claudinha? A gente ouve, lê, e depois a gente volta a pensar do mesmo jeito, e faz assim, eu vou ter que botar um óleo nessa engrenagem para ver se funciona direito. E assim, como nada no Espiritismo é por acaso, né, os nossos temas, eles acabam se entrelaçando muito bem, né, e se integrando. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre preces inteligíveis, e eu quero ler o textinho para vocês, porque ele é muito curtinho, primeiro, tá? Então, no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim de vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizes? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Então, o comentário diz que a prece só tem valor pelo pensamento que ele é conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne cada palavra desperte uma ideia. E, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes em que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Então,
esses capítulos do Evangelho, eles são muito impressionantes. Cada vez que a gente lê, a gente vai pescando muito mais coisas, né? E, assim, uma das primeiras coisas que o capítulo se refere mesmo é a compreensão, né? Inteligível. O que quer dizer a palavra inteligível? Se a gente não entender primeiro o que é inteligível, a gente nem prossegue com a compreensão do assunto, né? Então, lá nos dicionários, o que é que a gente encontra? Que inteligível é aquilo que é fácil de compreender, fácil, de fácil compreensão ou compreensível, né? E na filosofia, eles descrevem que é algo que só pode ser compreendido através da utilização da inteligência, em detrimento dos sentidos. Então, é mais uma vez, né, uma das prerrogativas fortes do espiritismo que a gente use a inteligência que a gente tem, né, como ser humano, para a nossa fé, né, para trabalhar a nossa fé. Então, até na hora de fazer uma prece, é muito importante que a gente esteja raciocinando, né, que a gente esteja pensando, que a gente esteja tirando e levando aquela prece para algum lugar, né? Então, pensando a respeito disso. Se você repete palavras, como fala no texto, ela vai surtir algum efeito para você, dependendo da maior ou menor quantidade de vezes que você repete. Aí a gente lembra de uma ação que é muito realizada e muito útil também para certas coisas, que é o próprio mantra, né? Os mantras, eles são ditos repetidamente para induzir relaxamento, para induzir sintonia, para induzir meditação, né? O que também é importante desde que sua mente esteja conturbada, esteja cheia de coisas, você não está conseguindo se focar, né, se concentrar. Então, talvez, para educar a mente, a gente precise dos mantras inicialmente, né? Porque a gente repete algumas palavras e isso vai fazer com que sua mente fique mais livre, né? Esqueça de assuntos mundanos, terrenos e comuns e que perturbam a gente o tempo inteiro, e aí você fica com a mente mais livre para entrar em sintonia com algo bom, de preferência, né? Então, aí está uma grande diferença para a prece, né? Então, enquanto o mantra é a calma e o foco, a prece, ela é um caminho, ela vai te levar a algum lugar. Então, normalmente, quando a gente faz uma prece, a gente tem um objetivo ou mais de um objetivo, né? Para a gente se focar. Então, a gente precisa da calma, do relaxamento e do caminho até aquele objetivo que vai ser a nossa prece, né? Em alguns momentos, existe até uma pequena discussão a respeito da diferença entre prece e oração, né? E aí eu encontrei algumas coisas em relação à oração, a oração ela é uma prece também, mas ela geralmente ela vem como um discurso, né? Então ela é mais ampla e mais aberta do que a prece. A oração ela pode inclusive ela ser dirigida ao público, dirigida a outras pessoas, né? Então ela é como uma fala, um discurso panegírico até, que eles botam como exemplo, né? Em que você está fazendo exaltação, em que você está fazendo elogios, em que você está fazendo mais uma complementação. Enquanto que a prece, ela é dirigida a Deus, né? Ou, no caso, a diferentes divindades, a depender da crença, né? Então, é uma coisa muito mais pessoal e focada, né? Intrínseca. A limpeza mental que a gente tem com o mantra, como eu estava falando, quando a gente começa a educar a mente da gente para fazer preces, isso aí já vem automaticamente, né? É engraçado que a gente começa a sentir que a gente está num outro ambiente, como se a gente estivesse dentro, realmente, de um outro fluido, né? De uma outra sensação. E é esse estado de prece que é muito importante que a gente encontre, né? Que a gente encontre dentro da gente. Né? Porque paz, ela não vem de fora para dentro. A paz, ela vem de dentro para fora. Ou você encontra ela e cultiva ela em você, ou então ela não vai chegar no seu corpo inteiro. Né? Ela vai ficar, talvez, meio focadinha ali. Quando você faz um esforço maior, você encontra um pouquinho de paz. Mas esse exercício de entrar em prece, ele é muito importante, porque você para de depender de um mantra, né? De uma repetição,
de um processo mais longo de meditação para entrar num estado de prece, que seria um estado em que você está concentrado, focado, né, e elevado, tranquilo, né, e entrando em sintonia com Deus, com os espíritos superiores. Então, você tenta encontrar aquele meio de trabalho em que você vai conseguir alcançar alguns objetivos, né? E o uso da inteligência nessa hora, ela é muito importante, né? Porque, como São Paulo fala, né? Você não é que a sua ação não seja boa. De qualquer forma, algum momento você vai conseguir, né? Então, quando você repete a Ave Maria 12 vezes, sem parar, você, uma hora, aquilo ali vai fazer com que o seu estado vibracional fique mais focado, fique mais tranquilo, né? Mas se você não está pensando nos benefícios daquilo e nas palavras que você está usando, qual a finalidade daquelas palavras, à medida que você está orando, sua própria mente vai demorar muito mais tempo para entrar nessa sintonia, né? E, além do mais, se for algo coletivo, realmente as pessoas não vão usufruir do mesmo benefício que você, né? Então, quando a gente faz uma prece, a gente tem que usar a inteligência, né? E eu achei muito fantástico no final, quando ele fala assim, Deus sabe, Deus vê, Deus sente, Deus sabe tudo. Então, se você acha que pode se iludir a Deus, você está rebaixando ele, né? Se você está achando que você consegue enganar Deus, você está diminuindo ele muito. E a gente sabe que não existe esse negócio muito de eu vou lhe castigar porque você está me tratando como um inferior, né? Como se eu não fosse tão poderoso. Mas, na verdade, o que você faz de muito ruim com isso é que você você diminui até a sua própria fé, né? Porque se você diminui Deus em alguns processos você acaba diminuindo para você também o que ele significa, né, para você. E a sua força diminui junto com isso. Então, a prece, ela é sintonia e ela é um caminho para um objetivo final. Então, a gente às vezes pede, a gente muitas vezes agradece, e a gente não pode esquecer que a gratidão é o melhor meio de entrar em sintonia para uma prece. É quando você se sente grato, quando você se sente abençoado, quando você sente que você não está sozinho, abandonado, que você já recebeu muita coisa e que, apesar dos problemas, você tem bênçãos que você pode realmente lembrar e agradecer, né? Essa é uma das formas que são descritas nas escrituras, de uma das formas mais fáceis de você entrar em sintonia, né, com o que é bom, com Deus, com os bons espíritos, as boas energias como um todo, né, que estão próximos da gente, né? E uma coisa interessante também é que eu encontrei o que é que vem, né, com a prece. Quando a gente faz uma prece, o que é que vem com ela, né? E é onde eu vou chegar no ponto do assunto de Claudinha, né? A gente, com a prece, a gente consegue um milagre, nem sempre, né? A maioria das vezes não é um milagre. Então, não vai se resolver tudo automaticamente só porque eu estou fazendo uma prece, e porque eu estou concentrada e contrita, e porque eu entrei num estado de prece mesmo, de paz, né, de equilíbrio. O que a gente vai receber são justamente essas orientações, né, a força moral, sugestões, orientações de bons espíritos, por isso que a sintonia é tão importante, que a gente esteja sintonizado com coisas boas, né? Mesmo que a gente esteja fazendo uma prece por conta de um sofrimento muito grande, de uma dor, de uma perda, de um problema que nos confunde, formar esse campo de energia de gratidão, ele ajuda a gente sintonizar com quem é bom, né? Com quem tem mais daquilo ainda para nos dar, né? E quem tem mais gratidão para nos dar são espíritos cada vez mais elevados, né? Eles têm muita gratidão por tudo, e eles recebem muito e eles agradecem muito. Então, a gente recebe muito mais aproximação dessas mesmas energias, né? E a gente recebe também tranquilidade, né? Que a gente tem uma tranquilidade física e mental muito boa quando a gente está em prece, e a gente consegue já
O espírita faz esse exercício muito bem, que eu sempre achei isso muito bonito, inclusive, de fazer preces, né? O tempo todo, em qualquer momento, você convida a pessoa vai lá e já começa a fazer uma prece, tenta focar e fazer. Então, é um exercício sempre muito grandioso, porque você acaba desenvolvendo aquilo em você com muito mais rapidez e facilidade. E aquilo traz uma tranquilidade física, um equilíbrio físico e psicológico, né, e mental muito grande. Mas nesses momentos em que você recebe essas orientações, em que você está sintonizado, você está em paz, você recebe também a proteção, né? É nesse momento que muitas vezes você é intuído para não fazer certa coisa, para não ir por certo caminho, ou para mudar de direção, né? E aí às vezes você até para e faz assim, poxa, mas eu perdi aqui 1 minuto. Acho que eu passei 1 minuto aqui sentada, em vez de eu ter andado, né? Em vez de eu ter seguido com o carro e tal. E aquele minuto foi a carreta que passou lá na frente, você escapou. Então, assim, você tem os momentos de que a sintonia vão fazer diferença na sua vida, até em coisas que você não percebe. E essa prática de fazer preces, né? Ela tem algumas características também até descritas por Allan Kardec, né? E algumas características que ele induz, assim, que às vezes a gente pensa assim, mas será que eu estou fazendo prece direito? Será que tem fórmula para fazer uma prece, né? Quando a gente é muito verde, a gente fica assim, meio preocupada. Ai, mas esse negócio de fazer prece, que negócio de rezar, Ave Maria, o Pai Nosso e o creio em Deus Pai, é tão mais fácil, né? Que já vem pronto. A gente só faz repetir, a gente vai treinando aquilo ali também para pensar naquilo, para entrar em sintonia com aquele tipo de oração, mas fazer a minha própria prece. Será que eu faço isso certo, né? O que é que seria que tem de segredos, né? E aí, quando eu estava procurando algumas coisas sobre prece, que é um assunto super vasto, né? Muito bonito, muito grande, muito diverso, e tem muitas religiões que utilizam formas diversas de prece e são muito importantes também, né? Que as pessoas encontrem seus equilíbrios. O Kardec ele fala, né, que a prece ela deve ser, primeiro que tudo, individual. Mas individual não quer dizer que você não possa falar a sua prece para as outras pessoas e as pessoas, né, comungarem daquela prece. Mas ela deve ser uma prece em que você não está buscando ostentação, né, que você não está buscando se exibir com ela, né? Não é aquilo. O momento da prece ela deve ser íntimo, ela deve ser interior, realmente, né? Um segundo objetivo que a prece teria seria foco e objetividade, claro, né? Porque aí você não está com devaneios, você não está preocupado com a quantidade de palavras que você está dizendo, porque realmente não são a quantidade de palavras que vão fazer a diferença, e sim a racionalidade com que você está usando. Então, ela tem que ser inteligível, que é justamente esse ponto que o capítulo trata, né? Que a gente consiga compreender o que a gente está dizendo, o que a gente está querendo, o que a gente está pedindo, né, naquele momento, e que isso fique claro para você mesmo, né? Então, ela tem que ser inteligível, ela tem que ser compreendida por você, primeiramente, tá certo? Não pode ser solto, palavras soltas e pensamentos de devaneios, né? Eu acho que nesse momento você está precisando de um foco, então você tem que fazer com que a sua prece siga esse caminho, né? Leve um foco até um objetivo final. E ela tem que ser também libertadora, né? Essa palavra, assim, fui eu meio que eu que coloquei, porque eu não conseguia encontrar um substantivo adequado. Mas é a questão de você se libertar de amarras, de pensamentos e sentimentos, justamente que te tragam para baixo, né? Para dentro do problema. Então, por mais que você esteja buscando ajuda para um determinado problema, e aquilo às vezes está deixando a gente cego, surdo, né? De tanto atordoamento, o primeiro passo deveria ser a gente buscar essa gratidão, buscar o perdão, né? Então, se a gente tem muito ódio de alguém, está com muita raiva no momento que vai fazer a prece, primeiro respirar e tentar encontrar esse grãozinho que seja de
perdão dentro da gente, para a gente começar a fazer ele brotar e crescer no momento da prece. E aí vem, é interessante que vem um texto de uma parábola de Jesus, né, sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Um era o fariseu, publicano, o outro, né? Um era o fariseu, o outro era o publicano. O fariseu, ele ficou de pé e orava intimamente dessa forma: meu Deus, graça vos dou por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que possuo, né? Então, isso foi um exemplo da prece desse fariseu que Jesus deu, né? Já o publicano, pelo contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos declaro que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Em Lucas, né, capítulo 18, versículos 9 a 14. Nesse site que eu achei muito bom, kardec.blog.br, eles falam até assim, né, que as qualidades da prece nesse momento, elas foram distintamente definidas por Jesus. Então, quando você quiser orar, disse ele, evitai que vos vejam, orai secretamente e evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade da prece. E se antes de orar tiverdes algum ressentimento contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus quando não parte de um coração puro de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai as vossas faltas e não as vossas qualidades. E quando vos comparardes aos outros, procurai o que de mal existe em vós. Né? Então, o exercício da gratidão aqui é também dizer assim, eu recebo muita coisa, eu tenho muita coisa, mas eu agradeço por isso, né? Ou o mínimo que eu tenho, eu acho que é muito, e eu agradeço por isso. Então, a humildade é como o fator libertador para a prece, né? E entrar em prece é estar realmente submerso nela. E para a gente estar submerso nela, a gente não pode estar preso em muitas palavras, né? Em muitos discursos, em muitos devaneios. A gente precisa estar num estado mental de equilíbrio e para que a gente consiga até expandir esse estado de prece para o dia inteiro. Né? Que bom seria se a gente conseguisse se sentir tão bem e tão leve e tão reconfortado, né? E tão fortalecido como quando a gente está em prece o dia inteiro, né? Se a gente pudesse estar assim o tempo todo, seria aquele povo zen, né? Que a gente diz que o povo é zen, quem fica tranquilo o dia todo, nada altera, tá tudo bem, vamos dar um jeito, né? Então, essa forma de pensar de que a prece precisa ter um estado de calma, de tranquilidade, né, de introspecção, isso tem um outro lado, né, que a gente só consegue isso fisiologicamente se a gente estiver respirando bem, porque sem oxigenar os tecidos, principalmente o cerebral, a gente não consegue fazer sinapses boas, então a gente não consegue pensar bem. E aquele desespero que a gente sente na hora dos problemas, com calma, respiração, você já consegue começar a pensar em alguma coisa. E aí entra em sintonia também com os bons espíritos para receber as intuições importantes e necessárias, né? Então, tem sempre os dois lados, o fisiológico e o espiritual, que precisam desse momento da gente de paz, né? De tranquilidade, o que não é fácil, né? A gente sabe que quando as coisas vêm para turbilhão, a gente fica atordoado realmente, né? A gente fica sem conseguir nem respirar direito, a gente sabe disso. E Jesus mostra para a gente, assim, nessas parábolas lindas e simples dele, né? Que era outro, né? Que tudo era muito simples e muito direto e sem muitas delongas. E conseguia trazer para a gente tantas
interpretações importantes de como a gente deve levar a vida da gente, né, e lidar até com nossos problemas. Então, é ali que eu encontrei essa conexão com o que a Cláudia comentou nas questões, que era justamente de receber as intuições e evitar os perigos. E quando você está em sintonia, você tem respeito pela sua vida, né, amor pela sua vida, você vai fazer com mais precaução, né, esse tipo de contato, né, com os espíritos superiores, de que você precisa e quer estar em sintonia com eles. E isso traz benefícios, assim, de todo tipo, inclusive dos que você não percebe, do que a gente não percebe, né? Então, por mais que eu acredite que a gente só vai no dia e na hora, o bom é evitar que não se acidente, né, Claudinha? Que não se perca esse controle do momento e aguardar que a gente possa, da melhor forma possível, cumprir cada um sua missão, né, a qual se propôs, para que a gente tenha chance de subir um degrauzinho a mais aí para frente, né, algum dia. Eu acredito que era isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tem tempo ainda, né, Rafa? Não, mas fique à vontade, 5 minutos a mais ou a menos, não se preocupe, né? Quer ver se o Bom, pessoal quer alguma coisa? Você? algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não. Então, bom, hoje nós tivemos Cláudia, que nos trouxe a ideia de bem viver, né? Não se preocupar muito com o desencarne, mas, sobretudo, também não se expor demais, né? Viver com responsabilidade, encarando as dificuldades, com fé em Deus. E Rita nos trouxe a importância da prece, não a importância da prece, mas de como fazer uma prece, né? E foi muito importante porque mostra que isso aqui é Nina. Nina sempre aparece no final das dos estudos e, né, Nina? Nina estava dormindo aqui, mas tudo bem. A importância de como desenvolver uma prece, né? E citou uma parte muito interessante quando ela falou, né, de que Deus nos conhece bem por dentro, né? Nosso íntimo, nossos desejos, nossas vontades, nossas imperfeições também. Então, o que eu achei muito, muito importante na sua colocação é a simplicidade e a sinceridade dos sentimentos durante a prece, né? Isso foi uma coisa muito importante que ficou marcado, né, na sua explanação de hoje. Então, gostaria de agradecer a Cláudia, a Rita, pelos temas que foram colocados hoje, né? E vamos fazer nossa prece final, né? Se alguém não tem mais alguma dúvida, então vamos finalizar. Vamos levar nosso pensamento ao alto, né? Agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos deu de estarmos reunidos nessa noite e que a reunião transcorreu em paz, em harmonia e nos trouxe reflexões muito importantes e que, sobretudo, a gente continue com essa reflexão após o término desse trabalho, né? Que a gente pare para refletir sobre isso na nossa caminhada, sobre o bem viver e sobre a importância e a forma que seria, vamos dizer assim, mais, não sei se adequada seria o termo certo, da execução de uma prece, de uma oração. Então, Pai, muito obrigado. Te rogamos que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for de tua vontade. Muita paz para todos, que assim seja. Boa noite a todos. Até a próxima. Um Boa abraço. noite, pessoal. Boa noite. Até a Boa próxima, se noite. Deus quiser. Foi ótimo, viu o estudo. Nina Tchau, também. gente. Tchau. Tchau, Nina. Ela tá aqui, ó. A moça aqui. Ah, é Que linda linda ela. Vem um lote de gatinhos aí, viu? Podem fazer as inscrições. Ai, meu Deus. Fazer Eu tô contando uns 8 pela frente. Bens Ai, a meu Deus, Deus. não, Rafael. São Já tem 4, geralmente, quando é muito. Deus que ouça, porque Dá um cheiro em sayonara, diz ela que a gente tá com É, verdade. ok. Vou falar Um com ela. beijo nela. saudade. Até mais.